Eles estão te observando, não porque te admiram, mas porque estão te calculando. Manipuladores não procuram força. Eles procuram suavidade, feridas abertas, sinais de busca por aprovação. No momento em que sentem hesitação na sua voz, ou culpa nos seus olhos, eles atacam. Este mundo não é feito de lutas justas. Ele é cheio de uma guerra psicológica, escondida atrás de sorrisos, elogios e preocupação fingida. Você foi ensinado a ser gentil, honesto e aberto. Mas manipuladores transformam sua bondade em arma. Distorcem sua honestidade e vasculham sua abertura como abutres em uma carcaça. Se você continuar sendo o cara bonzinho em um mundo de predadores, você continuará sendo comido vivo. Nicolau Maquiavel disse certa vez: aquele que deseja agir inteiramente conforme sua profissão de virtude, logo encontra o que o destrói. Em outras palavras, se você quer sobreviver, você deve entender o jogo. E se você quer dominar, deve aprender a jogá-lo melhor do que qualquer outra pessoa. Este vídeo não é uma lição teórica. É um manual de guerra psicológica. Um plano de batalha forjado em lógica fria, instintos afiados e clareza implacável. Você está prestes a aprender como identificar manipuladores em segundos, como virar os jogos de poder contra eles, e como caminhar pelo caos com uma calma ilegível. De agora em diante, você não reage, você calcula. Você não justifica, você observa. Você não prova nada, porque o poder nunca implora. A primeira lei do domínio é a defesa do espelho. Aqui está o que os manipuladores odeiam mais do que qualquer coisa: o próprio reflexo. Eles não querem ser vistos, eles querem ver você. Eles dependem da ilusão de que são mais espertos, mais controlados e sempre no comando. No segundo em que você reflete o comportamento deles de volta, o jogo se estilhaça. A defesa do espelho é simples. Pare de reagir emocionalmente e comece a refletir o comportamento estrategicamente. Se eles falam em enigmas, responda com silêncio. Se eles pressionam por respostas, faça a eles a mesma pergunta que acabaram de te fazer. Se eles fingem bondade para te atrair, corresponda com frieza e calma. Mas nunca aprofunde a troca emocional. Você não está dando a eles nada novo para trabalhar. Você está forçando-os a encarar a si mesmos. Por que isso funciona? Porque a manipulação depende da assimetria. Eles precisam agir, e precisam que você responda. Quando você espelha em vez de se envolver, o manipulador fica inseguro. Ele perde a vantagem. Ele não está mais liderando a dança. Ele está assistindo seus próprios movimentos sendo jogados de volta contra ele. Na vida real, isso parece um olhar calmo quando alguém tenta te provocar. Ou um polido. Isso é interessante, porque você pergunta. Quando alguém cava suas fraquezas, simplesmente reflita o tom e as palavras deles com desapego controlado. Você não está lutando contra eles. Você está mostrando a eles a própria máscara. E a maioria das pessoas não aguenta olhar para ela por muito tempo. Lembre-se, quanto mais eles tentam te dobrar, mais você se torna o espelho deles. A segunda lei é o vácuo de emoções. A maior arma do manipulador não são as palavras dele, é a sua reação. Eles te testam com indiretas sutis, sorrisos passivo-agressivos, ou elogios falsos misturados com insultos ocultos. No momento em que você recua, se defende ou explica demais, eles vencem. Porque agora você está dentro da gaiola emocional que eles construíram para você. Você está jogando pelas regras deles. Mas aqui está o golpe de misericórdia. Remova a emoção da equação inteiramente. Torne-se um vácuo, frio, silencioso, ilegível. Quando você para de reagir, eles perdem o controle. O manipulador não sabe que movimento fazer quando o tabuleiro fica estático. Seu silêncio se torna um espelho que eles não suportam. Sua neutralidade, uma névoa pela qual eles não conseguem navegar. Quando alguém tentar te provocar, não dê nada a eles. Nem raiva, nem um sorriso, nem mesmo confusão. Apenas contato visual e quietude. Se eles fizerem uma piada às suas custas,
Não ria. Não os corrija. Deixe o silêncio se expandir. Deixe que sintam o desconforto do próprio jogo falhando. Isso não é sobre ser insensível. É sobre estar no comando. A emoção não é sua inimiga. A emoção pública é. No particular, você sente tudo. Mas na frente de um manipulador, você não sente nada. Porque a emoção é um dado estratégico. E você não entrega dados ao inimigo. Se você chegou até este ponto do vídeo, você já cruzou a linha que separa os distraídos dos observadores. Você não está aqui por entretenimento. Você está aqui pelo despertar. Para que eu saiba quem são os estrategistas que estão realmente integrando este conhecimento. Comente agora a palavra poder. Deixe esse sinal nos comentários e mostre que sua mente não é mais um território aberto para invasores. Vamos prosseguir para a arma que interrompe o tempo. A terceira lei é o atraso estratégico. Manipuladores prosperam na urgência. Eles te pressionam para responder rápido, decidir depressa, reagir imediatamente. Por quê? Porque a velocidade mata o pensamento. E quando você se move rápido, você não vê a armadilha até já estar nela. É aqui que você quebra o ritmo deles com um dos movimentos de poder mais subestimados: o atraso. A arte de não responder quando eles esperam. A estratégia de desacelerar o tempo para que eles se sentem na própria incerteza. O silêncio não é passivo, é cirúrgico. O atraso estratégico te dá espaço para observar a intenção deles, os padrões deles e a desesperança deles. E essa desesperança sempre os exporá. Imagine que alguém te envia uma mensagem carregada de pressão dizendo: "Você pode fazer isso por mim", ou talvez: "Eu preciso de uma resposta agora mesmo". A maioria das pessoas corre para agradar. Você espera horas, talvez até um dia inteiro. Você cria espaço psicológico. O manipulador começa a se desmanchar. Ele começa a questionar o próprio poder. Ele pode mandar uma segunda mensagem. Ele pode suavizar o tom, ou ele pode explodir, expondo sua instabilidade emocional. De qualquer forma, você vence. Maquiavel entendia o poder do tempo. Ele não acreditava em reagir. Ele acreditava em golpear quando servia a estratégia dele, não a deles. Você não está aqui para estar disponível. Você está aqui para ser eficaz. O atraso estratégico recupera seu tempo, seu enquadramento e sua autoridade. E isso não termina em textos ou chamadas. Use estratégia pessoalmente. Quando alguém te confrontar, não responda imediatamente. Pausa. Respire. Deixe o silêncio falar primeiro. Esse momento de hesitação se torna perturbador para o outro. Eles começarão a preencher o silêncio com seus próprios medos, suas próprias dúvidas. Você não está mais na defesa. Eles estão. Você não deve a ninguém acesso instantâneo à sua mente. Uma resposta atrasada não é fraqueza. É a prova de que você está pensando, calculando, escolhendo quando e se deve responder, nos seus termos. É assim que os soberanos operam. É assim que o poder fala sem precisar levantar a voz. A quarta lei é a inversão de recompensa. Manipuladores te atraem com duas ferramentas: elogio e culpa. Se eles não conseguem te seduzir com cumprimentos, eles vão te culpar com obrigações. Ambas são alavancas psicológicas. Uma puxa o seu ego, a outra puxa a sua consciência. Se você responde a qualquer uma delas, você já está sob controle. Mas aqui está a reviravolta. Em vez de resistir à recompensa, você a inverte. Você inverte a dinâmica. Você para de perseguir validação e faz com que eles persigam a sua. Isso é chamado de inversão de recompensa. Uma das táticas mais frias na guerra psicológica. Em vez de recompensar o comportamento deles com aprovação, atenção ou concordância, você retira seletivamente. Você remove a recompensa que os manipuladores mais buscam, a resposta emocional. E, ao fazer isso, você muda toda a estrutura de poder da interação. Vamos detalhar isso. Quando alguém te lisonjeia excessivamente dizendo: "Você é tão bom nisso, ninguém faz como você",
Eles estão tentando fisgar você com uma isca para o seu ego. A maioria das pessoas morde a isca. Elas sorriem, dizem obrigado e se sentem compelidas a retribuir o favor. Mas quando você responde com indiferença, um simples aceno de cabeça, ou melhor ainda, uma mudança de assunto, você sinaliza uma coisa. Eu não preciso do seu elogio. Eu já conheço o meu valor. Agora, a culpa. Esta é mais difícil porque usa a máscara da moralidade. Depois de tudo que eu fiz por você, ou então, você realmente não pode ajudar só desta vez. Aqui o manipulador está tocando no seu desejo de ser visto como bom, nobre, fiel. Mas novamente, a inversão de recompensa entra em jogo. Você muda o foco, não discutindo, mas permanecendo emocionalmente plano. Você simplesmente diz, não desta vez, e segue em frente. Você não explica, você não defende, porque defender-se da culpa apenas faz você parecer culpado. Aqui está o cerne. As pessoas são viciadas em validação, especialmente os manipuladores. Eles prosperam sendo vistos, ouvidos e obedecidos. Quando você se torna a fonte de validação e depois a restringe, eles entram em espiral. Você controla quando ela é dada, como é dada e, mais importante, se ela será dada. Se um colega de trabalho tenta levar o crédito pelo seu esforço em uma reunião, esperando que você exploda ou se encolha, não faça nenhum dos dois. Em vez disso, elogie publicamente outra pessoa da equipe pela contribuição dela, ignorando o manipulador completamente. Você acabou de executar a inversão de recompensa. Você negou a eles a reação, negou a eles o holofote e redirecionou o poder para um lugar de sua escolha. Isso é domínio sem confronto. A inversão de recompensa faz de você quem define o jogo. Você não está reagindo ao roteiro deles, você está escrevendo o seu próprio. Aprovação é poder. E quem pode dar ou tirar essa aprovação é quem manda na sala. A quinta lei é a armadura da ambiguidade. O clórezo te torno previsível. O ambiguido de te torno perigos. Manipuladores estudam pessoas como mapas. Eles observam seus padrões. Eles ouvem suas contradições. Eles te atraem com perguntas que parecem inocentes, como: o que você está pensando? Por que você não respondeu logo? Qual é o seu plano agora? Mas aqui está a verdade. No momento em que você dá clareza a eles, você dá as coordenadas. E assim que eles têm as coordenadas, começam a planejar como te usar. É por isso que a arma mais poderosa na defesa psicológica não é a agressão. É a ambiguidade, a vagueza controlada, o silêncio intencional, a recusa em se explicar. Porque quando eles não conseguem descobrir onde você está, eles não conseguem formar um plano para te tirar do equilíbrio. Você não deve às pessoas acesso ao seu mundo interior, nem aos seus objetivos, nem às suas inseguranças. Manipuladores prosperam na ilusão de proximidade. Eles fingem se conectar não porque se importam, mas porque querem informação. Eles querem uma abertura. Mas quando você se torna elegível, eles se tornam ineficazes. Você não é mais um tabuleiro de xadrez. Você é a névoa. Você não é um oponente que eles podem calcular. Você é uma pergunta que eles não conseguem responder. A armadura da ambiguidade começa com a linguagem. Pare de dar respostas absolutas. Para de explicar mais. Fale em tons medidos com lacunas intencionais. Quando perguntarem, o que você quer com isso? Diga, ainda estou decidindo. Quando perguntarem, qual é a sua posição sobre este assunto? Responda com, depende de como as coisas evoluírem. Quando alguém exigir saber o que há de errado, não reclame, apenas diga, estou processando. Curto, vago, calmo. Eles vão pressionar mais forte. Isso é normal. Mas seu silêncio fará com que eles falem mais alto. E quanto mais alto eles falam, mais expostos eles ficam. Outra camada de ambiguidade é a presença física. Observe sua linguagem corporal. Não sorria demais. Não balance a cabeça excessivamente. Não se incline muito para frente.
Quando você revela interesse ou aprovação através de gestos, manipuladores registram isso como uma alavanca. Em vez disso, dê a eles a imobilidade. Dê a eles pausas. Deixe que se perguntem se te impressionaram, se te irritaram ou se te confundiram. Você é o enigma agora. Ambiguidade não é indecisão, é estratégia. Maquiavel aconselhou os governantes a serem leão e raposa. Força e astúcia. Força é o que você faz. Astúcia é o que você esconde. Quando você é ambíguo, você é intocável. Você cria dúvida na mente deles enquanto permanece em total controle da sua. Você frustra as tentativas deles de te analisar ou te prever. Pessoas odeiam o silêncio psicológico. Elas correm para preenchê-lo. E ao fazer isso, elas expõem o que temem, o que querem e quão longe estão dispostas a ir. Tudo isso enquanto você apenas observa. O mistério gera valor. O líder que não revela todas as suas intenções força os outros a adivinhar. E adivinhar cria hesitação. Ambiguidade cria espaço. E nesse espaço, você observa tudo. Você coleta dados. Você vê as pessoas revelarem as cartas delas antes mesmo de você levantar as suas. Você se torna uma sombra psicológica, sempre presente, nunca óbvia. Então, na próxima vez que alguém exigir clareza, faça uma pausa. Na próxima vez que sentir urgência em se explicar, resista. Quanto mais eles quiserem te entender, mais você deve recuar. Não por medo, mas por controle. Porque em um mundo cheio de performers barulhentos e falsa transparência, nada é mais poderoso do que uma pessoa que ninguém consegue decifrar. Às vezes, a pessoa mais perigosa na sala é aquela que finge não ver. Manipuladores esperam resistência. Eles se alimentam das suas reações. Por isso, quando você não dá nada a eles, nenhuma defesa, nenhuma explicação, nenhuma emoção, você os desmonta silenciosamente. Esta é a arte de parecer inofensivo enquanto se é letal. Você vê o jogo, você reconhece a armadilha, mas age como se não visse. Isso por si só quebra o ritmo deles. Eles te insultam com uma indireta passiva. Você sorri levemente e segue em frente. Eles te testam com uma pergunta para te encurralar. Você dá de ombros com desinteresse. Enquanto isso, você está observando tudo, calculando, documentando, esperando. O poder desta tática é a paciência. Você não ataca quando eles esperam. Você espera até que o golpe seja definitivo. Você deixa que pensem que estão ganhando, que te enganaram. E quando estiverem mais confortáveis, você expõe tudo calmamente, sem esforço. Porque a verdadeira vitória não é provar que eles estão errados no momento. É provar que eles nunca tiveram controle para começo de conversa. Deixe-os acreditar que você é cego, enquanto você constrói silenciosamente o mapa para destruí-los. Você não é mais manipulável. Você não é quem era no início deste vídeo. Você cruzou para uma mentalidade que poucos alcançam. A mentalidade dos ilegíveis. Você não explica mais o seu silêncio. Você não justifica sua distância. Você não vacila quando alguém tenta te provocar. Porque agora você entende o que eles nunca quiseram que você aprendesse. O poder não persegue, ele escolhe. Você parou de ser o fornecedor emocional para aqueles que se alimentavam das suas reações. Você matou o instinto de consertar, de agradar, de explicar. E no lugar dele, você construiu quietude, precisão e clareza fria. Você agora fala com intenção, ou não fala nada. Você entra nos ambientes sem buscar aceitação. Você faz as pessoas se ajustarem à sua presença, em vez de você se adaptar a delas. E quando um manipulador tenta seus truques habituais, você não resiste a eles, você os dissolve com indife. Isso é poder real. Isso é domínio psicológico. Você não precisa mais de aprovação. Você a substituiu por autoridade. Você não é mais fisgado, não é mais drenado, não é mais exposto. Você é um fantasma para aqueles que antes pensavam que podiam te ler. E para um manipulador, isso é a coisa mais aterrorizante de todas. Alguém que eles não podem controlar.
Se você se tornou intocável, cele o seu caminho. Comente abaixo. Eu sou ilegível. Eu sou intocável. Sua guerra começa agora. E desta vez, é você quem está puxando os fios.